Olá, queridos e queridas, estamos aqui em mais um episódio do Letras em Movimento e hoje eu estou recebendo um grupo muito especial aqui, a liderança da nossa ABG, Associação Batista Gonçalense, e também teremos a participação da MBG, Associação de Músicos Batista Gonçalense. Eu vou começar a nossa entrevista com o nosso presidente da ABG, o pastor Guilherme Azevedo. Ele é pastor titular da TIB em Jardim Bom Retiro, é formado em Direito e ele vai dar a saudação para você que está aí curtindo o nosso Letras em Movimento nessa semana. Fala, gente, é um prazer poder falar com vocês hoje. Espero que você esteja bem e nós desejamos que a presença de Deus habite sempre no seu coração, na sua vida, na sua casa. Como presidente da Associação Batista Gonçalense, é um prazer estar aqui no canal Letras em Movimento e nós queremos aproveitar esse tempo para também te chamar, para que você faça parte desse tempo, onde, como igreja do Senhor que somos, estaremos trabalhando para que o reino de Deus seja anunciado na nossa cidade, aqui em São Gonçalo. Então vem com a gente, que a gente está contando com você. Pastor Guilherme, o irmão é filho de pastor, neto de pastor. Seu pai é um obreiro muito conhecido em nosso campo, pastor Jair Azevedo, pastoreou 37 anos a Segunda Igreja Batista de Jardim Catarina. Fala pra gente, porque o irmão é pastor de uma nova geração, acabou de assumir a presidência da ABG. Fala pra gente que é o chamado pastoral. Então, o chamado pastoral, ele é algo muito especial, né? Muito peculiar. E eu, como tenho dito muitas vezes, eu fugi muito tempo, durante muitos anos, do meu chamado, né? Como o pastor Alaí acabou de falar aqui, né? Eu sou filho de pastor, né? Neto de pastor, sobrinho de pastor, e muitas vezes a gente viu pai, tio, avô sofrendo por causa do ministério. Então, eu, quando era pequeno, eu falava: eu vou ser qualquer coisa na minha vida, menos pastor jamais. Mas chegou o momento em que o chamado se tornou irresistível, né? E como diz aqui, ó, a camisa do Daerg, aceitando a missão, chega o momento em que a gente aceita a missão, né? E a gente percebe que vale muito a pena. O chamado de Deus não é um chamado para levar ninguém ao prejuízo, muito pelo contrário. A gente só experimenta o que há de melhor na nossa vida quando a gente está exatamente no centro da vontade de Deus. Foi isso que eu encontrei no ministério. Um grande desafio, mas uma grande alegria em poder servir. Pastor Guilherme, o irmão acaba de ser eleito presidente da ABG para os próximos 2 anos. Diz pra gente qual a expectativa do irmão para liderar a ABG nesse período, logo esse tempo que o irmão está eleito para esse biênio 2024-2026. Então, a nossa expectativa é muito boa. Os desafios são realmente grandes, né? A gente não pode negar que os desafios são gigantescos. Mas nós estamos, graças a Deus, muito bem servidos de diretoria, né? A gente tem irmãos e irmãs muito dedicados, muito dispostos a servir, a fazer acontecer. E graças a Deus, daqui a pouco, você que está nos assistindo também vai ver, a gente está muito bem servido na Ordem dos Pastores, na MBG, na Associação dos Educadores, na Jubag, na Adberge. Então, tem muita gente querendo fazer acontecer na nossa cidade, fazer acontecer dentro dos batistas gonçalenses. Então, a nossa ideia é realmente desenvolver projetos em diversas áreas, de treinamento, de ação social, de mutirões evangelísticos, na área da música. E nós temos certeza que as igrejas batistas gonçalenses vão ficar felizes com os projetos que estaremos anunciando aí em breve. A ABG com certeza vai avançar nesses 2 anos em nome de Jesus. Pastor Guilherme, com certeza deve ter bastante batista gonçalense aqui no nosso podcast. O senhor aproveita, se dirigindo ao nosso público que está presente, diz quais os principais desafios hoje para o presidente da ABG.
Eu entendo que o principal desafio, inclusive eu conversava isso com a nossa diretoria, é mostrar para as igrejas o quanto a ABG pode colaborar com o desenvolvimento da igreja. Hoje, muitos irmãos fazem a seguinte pergunta: pastor, mas para que fazer parte da ABG? Para que a ABG existe? O que ela pode fazer pela minha igreja? E a nossa missão é responder essas perguntas. A nossa missão é rodar as 137 igrejas que compõem a nossa associação e dizer em cada uma delas: olha, a ABG existe para servir você. A ABG existe para fazer a sua igreja avançar, se aprimorar, porque juntos nós sempre seremos mais fortes, né? Às vezes a gente acha que isso é só um jargão qualquer, mas essa é uma verdade bíblica, né? Quando nós estamos juntos como igreja, sendo guiados por Deus, com certeza nós podemos muito mais. Eu gosto muito, né? É inclusive meu verso predileto, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando esse texto diz que nós podemos todas as coisas, ele deixa bem claro, é naquele que nos fortalece. Então a ABG vai avançar porque nós estamos firmados nesse Senhor da obra e ele com certeza nos dará a vitória junto com todas as igrejas, com todos os irmãos. E é claro, mais uma vez convido você que está nos assistindo, por favor, venha conosco, venha com a ABG, com a MBG, com a Ordem dos Pastores, com todos os departamentos e organizações, para que juntos a gente faça o nome de Deus ser anunciado em todos os cantinhos da nossa querida São Gonçalo. Pastor Guilherme, o irmão é bom de bola? Muito ruim de bola. Então vamos para o nosso bate-bola. O bate-bola são perguntas objetivas com respostas curtas e rápidas. Então vamos lá. Se o mundo acabasse hoje, Jesus voltando, o que você correria para fazer? Abraçar o meu Salvador. Na hora. O dia mais feliz da sua vida? O dia que eu aceitei Jesus, com certeza. O dia mais triste? O dia que a minha mãe morreu. Maior investimento de sua vida? Casar. Maior prejuízo que já experimentou? Maior prejuízo, torcer pro meu time de coração, que é o Vasco. Só me dá desgosto. Maior lucro que já obteve? Ter Jesus, sempre o maior lucro. Família? Família é tudo, né? Bênção. Fracasso? Fracasso foi quando a gente tentou salvar a minha mãe por todos os meios possíveis. Então, quando a minha mãe partiu, a gente se sentiu derrotado, mas com o tempo a gente percebeu que isso era a vontade de Deus. Mas naquele momento a gente se sentiu um pouco fracassado. Um sonho? Um sonho, ver a ABG avançar muito nesses 2 anos. Um ídolo? Um ídolo? Jesus. Política? Política é importante a gente ter como algo que precisa ser entendido, mas também entender a separação que deve haver entre a igreja e a política, para não atrapalhar um outro. Mas muito importante que o crente se veja como um cidadão. Uma cor? Branco. Medo? Altura. Futuro? Céu. E céu? Tudo. Que bom. Quero agradecer ao nosso presidente da ABG, aqui, pastor Guilherme. Quero desejar, em nome do Letras em Movimento, sucesso diante dos desafios da nossa ABG. Quero dizer à ABG e todo o segmento da ABG, os órgãos cooperantes, as organizações, que o Letras em Movimento, agora na internet, está à disposição naquilo que nós pudermos contribuir para ajudar a divulgar os trabalhos da ABG. Tá bom? Amém. E agora nós vamos ser aí também abençoados pela presença da MBG. Nós estamos aqui com o Alex, tecladista Alex, e a Alice Fraco, não é? Fracho. Então, Alice Fracho. Eles vão estar tendo uma participação no nosso podcast, com 2 louvores que vão abençoar. Isso aí também é para mostrar o potencial da nossa ABG, a capacidade que tem a nossa ABG
através das organizações cooperantes e a nossa Associação de Músicos Batista Gonçalense também é uma associação, é um órgão cooperante, né? Da nossa ABG, né? É organização? Não, é órgão cooperante, né? Sim. Então, e depois nós vamos ter a participação da nossa Ordem dos Pastores. Tá com a palavra aí o pessoal da nossa AMBG. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, queridos pastores. Agradecemos aqui a oportunidade de estarmos juntos. E antes de cantar aqui algumas músicas de louvor ao nosso Deus, nós, como a MBG, né, músicos Batista Gonçalense, estamos aqui sendo muito bem representados. Eu sou o vice-presidente, estou como vice-presidente e estou aqui com a irmã Alice, da Primeira Igreja Batista de Alcântara, e queria rapidamente somente divulgar o nosso congresso, que vai acontecer na Primeira Igreja Batista de Brasilândia, 5, 6 de julho. 5, 6 e 7 de julho vai estar acontecendo a 19ª edição do Congresso dos Músicos Batistas Gonçalenses. Então já está abertas as nossas inscrições, você pode procurar aí pelo nosso Instagram, mbg.gonçalense, e se inscreva, participe, se envolva, você que é músico, e nós estamos aí juntos para cooperar com as igrejas batistas da nossa querida cidade São Gonçalo. Então vamos louvar ao Senhor, e aqui agradeço, pastor, a oportunidade de estarmos juntos aqui neste tempo. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece
se tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Meu irmão Alex, nós que agradecemos a participação da MBG e a gente ficou aqui só com um pouquinho de água na boca, porque foi pouquinho, mas depois nós vamos marcar um podcast só com a MBG, né? Que aí um podcast só do louvor da MBG. Que bênção, que Deus continue abençoando o talento que Deus deu a cada um de vocês, e eu não tenho dúvida que vocês têm procurado aperfeiçoar isso, estudando, com a aula de canto, naquilo que Deus dá a capacidade de nós nos aperfeiçoarmos, aquilo que Ele também nos dá como presente. Então, parabéns, que Deus abençoe a MBG, e depois nós vamos manter esse contato e aí a gente marcar um dia para a gente ter, falando de música, falando de importância da música na igreja, mas aí nós vamos programar isso para... Mas muito obrigado pela participação do Alex e da Alice. Muito obrigado mesmo. Com certeza abençoou o nosso podcast. Eu vou avançar aqui agora com o pastor Elton. É o presidente da nossa ordem também, acabou de ser eleito agora na Assembleia, agora no início do mês de abril, e ele é o nosso próximo entrevistado. Pastor Elton é casado com Kátia, pai de Rafael e Priscila, pastor da PIB de Mutuá. Pastor Elton, pode também se dirigir ao nosso público e dar a saudação ao nosso povo. Obrigado, pastor Laí. Obrigado, ouvintes aí, esses que estão participando desse momento, nesse podcast. É um prazer poder estar aqui e poder contar um pouquinho do que a nossa ordem tem feito e, com certeza, de projetos que vão acontecer nesses próximos 2 anos. Eu também sou o secretário da nossa ordem fluminense e trago aqui o abraço do pastor Marcos Luiz Lopes e também do nosso executivo, pastor Bruno Festas. Pastor Elton, não diferente do pastor Guilherme, o irmão também é de uma família de pastores, é sobrinho dos saudosos pastores Ageu de Oliveira Pinto e pastor Eli de Oliveira Pinto. Pastor Ageu pastoreou a PIB de Porto da Madama por cerca de 50 anos, e o pastor Eli também, a PIB de Porto da Pedra também, por cerca de 50 anos. Como é ser de uma família de pastores de tamanho quilate assim? É uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente carrega nas costas o peso desses ministérios. Ministérios que foram profícuos, ministérios excelentes que eles desenvolveram. O pastor Ageu de Oliveira Pinto, por exemplo, ele inaugurou 9 igrejas. São 9 filhas da igreja do Porto da Madama, né, que ele inaugurou. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande ser sobrinho do pastor Ageu e também do pastor Eli. Esses 2 homens de Deus, que o pastor Eli, nós perdemos ele para a Covid, o pastor Ageu foi por conta de doenças realmente da velhice, né? Então, foi um momento triste, mas ao mesmo tempo de um despertamento para a gente continuar o legado desses 2 homens de Deus. Pastor Elton, o irmão também é presidente da ABME, Associação Brasileira de Mídias Evangélicas, da qual também eu tenho orgulho de dizer que
sou associado da ABME. Fale pra gente sobre um pouco sobre a Associação Brasileira de Mídias Evangélicas. A Associação Brasileira de Mídias Evangélicas, ela tem como presidente o pastor Orli, né? Ele é membro hoje da Igreja de Praia das Pedrinhas, e a nossa associação, ela é uma associação que tem o cuidado com os jornalistas, né? Nós temos alguns cursos que o próprio pastor Orli desenvolveu e tem o apoio da faculdade metodista, né? Então, é uma associação que tem despertado o interesse daqueles que têm esse lado voltado para o jornalismo, né? Então, é muito importante. Eu sou presidente da ABME São Gonçalo, né? E o pastor Orli é presidente nacional. Pastor Elton, na época das chuvas em Petrópolis, o irmão ocupava uma função importante na convenção do Estado e, além de ter sido vítima das chuvas que caíram naquela cidade, o irmão também teve uma participação relevante em atendimentos aos desabrigados. O irmão pode falar pra gente um pouco daqueles momentos que o irmão viveu ali? Momentos tensos, momentos tristes, né? Porque eu estava em casa naquele final de tarde, início de noite, e começou aquela chuva toda. Eu recebi o telefonema da Kátia. Ela estava na rua, preocupada, e eu falei para ela ficar dentro do carro, porque o carro, sendo um carro grande, eu imaginei que ela pudesse estar segura. Mas depois que a chuva passou e eu fui até o local onde ela estava e tive que ir a pé, porque as ruas estavam intransitáveis, e eu percebi que ela corria risco também, porque ela estava perto de um rio, e nesse rio haviam 2 carros lá dentro já. Então foi um momento muito triste, momento da gente ver famílias desesperadas porque perderam seus entes queridos. A casa ficava a 500 metros do Morro da Oficina, que foi o morro que foi mais afetado. E aí eu comecei a correr às igrejas mais próximas, que é a PIB de Alto da Serra e também a Segunda Igreja Batista de Petrópolis. E a ABG, nesse caso, ela foi de uma importância muito grande. Através da diretora executiva, a irmã Monique, nós conseguimos levar 3 caminhões de mantimentos, de água para Petrópolis. E nós distribuímos esses alimentos, essas cestas básicas, nesse tempo. Então foi um tempo de muita tristeza, mas também de uma alegria muito grande para poder nós fazermos com que as igrejas da ABG pudessem se unir nesse momento, para que a gente pudesse levar um pouco de consolo, um pouco de mantimento, né? Claro que a gente não conseguiu fazer com que todas as famílias desabrigadas pudessem receber os alimentos, mas a PIB de Alto da Serra e a segunda de Petrópolis, eles receberam muito. Quero destacar aqui a vida do pastor Marcelo. Eu louvo a Deus pela vida dele, que é pastor da PIB de Alto da Serra, que na noite que aconteceu, ele recebeu 92 famílias na igreja dele. Se você olhar a igreja dele, você vai dizer assim, impossível ele ter recebido essas 92 famílias. Porque quando a gente fala de 92 famílias, nós estamos falando de pelo menos um pai e uma mãe e 2 filhos. Então são 4 vezes 92. Por aí você imagina a quantidade de pessoas que estavam sendo abrigadas naquela noite. No dia seguinte, claro, a prefeitura viu a necessidade e abriu a escola, que fica muito perto da primeira igreja batista em Alto da Serra, e levou algumas famílias para lá. Mas ainda assim ele ficou com muitas famílias na igreja dele. Então louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, pastor da PIB em Alto da Serra. Pastor Elton, fale para nós quais as expectativas do irmão na liderança do irmão que se inicia praticamente nesses dias da Ordem dos Pastores Batistas Gonçalense. Nós somos hoje cerca de quantos pastores na Gonçalense? São 255 pastores e 7 pastoras, num total de 252 filiados à nossa subseção. Temos 7 pastoras. 7 pastoras. É uma nova
uma nova realidade, né? Novo tempo. Novo tempo. Novo que tempo. bom. Mas quais as expectativas do irmão nesse tempo, já que nós ouvimos o presidente da ABG com tamanhas expectativas, e o irmão? São grandes também as expectativas. Eu acho que o trabalho junto pode surtir um efeito ainda maior ainda. Ordem ajudando a ABG ajudando a Ordem, né? Sim. As expectativas são altas, pastor Laí, principalmente da ajuda da ABG, porque eu saí, eu sou da diretoria que saiu agora, né? E eu sei dos desafios que o pastor Guilherme tem, e por isso eu coloco a nossa ordem à disposição, mas também tem os desafios de pastores que fazem parte dessa subseção. Desde o tempo da pandemia, eu era o presidente no meio da pandemia e via as necessidades básicas dos pastores, de alguns pastores de São Gonçalo. Necessidade básica de alimento, necessidade básica de pagamento de contas de consumo, como energia elétrica, telefone. Então, a gente se uniu como ordem, não só gonçalense, mas como ordem fluminense também, através da instrumentalização do pastor Bruno Festas, e a gente tem suprido algumas necessidades. E essas necessidades ainda existem, né? O irmão pode perceber que de 137 igrejas, nós temos 245 pastores. Então, tem pastores que estão membros ou são pastores auxiliares em igrejas. E a realidade financeira hoje, inclusive das próprias igrejas, né, faz com que o desafio para nós seja um desafio muito grande, muito grande. Além disso, a gente espera trazer para os pastores alguns cursos de especialização, como pregação expositiva, né? E aí a gente vai se unir também com outro órgão da nossa ABG, que é o nosso Seminário Batista Gonçalense, uma casa de profetas que tem formado líderes segundo o coração de Deus. E esses líderes, né, através da direção do pastor Vanderlei Batista Marins, a gente tem visto esses líderes em todo o Brasil, se destacando em todo o Brasil. Então, é uma parceria que a Ordem também pretende fazer com o seminário e com a ABG, a gente trabalhar em conjunto para trazer esses cursos de especialização para os nossos pastores. Pastor Guilherme falou que não era muito bom de bola, mas ele foi muito bem no nosso bate-bola. O irmão é bom de bola? Sou. Então vai ser espetacular o nosso bate-bola então. Se o mundo acabasse hoje, o irmão correria para fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa que o pastor Guilherme, ainda vou correr na frente dele, vou abraçar meu Salvador. O dia mais feliz da sua vida? Foi o dia que eu me converti. O dia mais triste? Foi a perda do meu pai e da minha mãe. Foram 2 dias mais tristes. Maior investimento da sua vida? Ministério. Maior prejuízo que já experimentou? Eu não experimentei prejuízo, não. Maior lucro que já obteve? Eu acho que foi o ministério. Família? É tudo. Fracasso? Fracasso. Eu acho que não é o fracasso em si, mas a demora em atender o chamado. Um sonho? Em ver meus netos salvos. Um ídolo? Jesus Cristo. Política? É importante. Uma cor? Eu iria para o azul. Medo? Medo. Medo é bom, mas eu não sei se eu tenho medo. Inferno? Existe. E eu não quero ir para lá. Futuro? Vida eterna. Céu? Minha morada. Meu lugar. Meu lugar de estar. Pastor Guilherme, Pastor Elton e a MBG, muito obrigado pela participação de vocês. Com certeza, nosso episódio de hoje do Letras em Movimento nessa semana foi com certeza abrilhantado pela presença de vocês. Quero agradecer a presença da nossa ABG, a MBG e Ordem dos Pastores. Agradecer muito a presença de vocês. Também quero agradecer você que está conosco neste episódio através aí do nosso canal. Peço a você para
indicar o Letras em Movimento para que outras pessoas cheguem até o nosso canal, fortalecendo assim o nosso trabalho. É muito importante, assim você vai estar cooperando com Letras, que até pouco tempo era um material impresso, mas agora o Letras em Movimento é o seu jornal na internet. Então, quero agradecer, e se puder dar aquela cobertura, aquela ajuda, indicando o nosso canal, pedindo pessoas para se inscreverem, a gente fica muito agradecido a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Semana que vem nós temos muita gente boa. Cada dia temos recebido pessoas aqui muito boas, tanto aqui do Campo Gonçalense, mas aberto. Também, não somente da nossa denominação, mas pessoas de outras denominações, como já recebemos aqui. Então, quero dizer que o Letras em Movimento está aberto aí. Eu quero desejar a todos uma semana abençoada para todos nós. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço e um beijo no coração. Fique com Deus.